Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o V. E esse vídeo é um pouco mais especial que os outros. Esse eu vou tratar de um assunto que quase não é falado por muitas pessoas e que é muito bom. O tópico desse vídeo é sobre um álbum de músicas que representa uma pessoa que tem Alzheimer. Então, usem fone de ouvido se puderem, ou só fiquem de boas assistindo pelo notebook, ou pelo celular, ou pela TV. E fiquem confortáveis. O álbum em si se chama Everywhere at the End of Time, feito pelo compositor James Leland Kirby. Mas esse cara se denomina de Caretaker, como se fosse um persona que ele faz. Caretaker é quem produz essas músicas, como se fosse algum personagem que ele mesmo fez. Everywhere at the End of Time é a primeira série de álbuns feito pelo Caretaker, lançado em 2016. Esse álbum tem 6 partes, cada um lançado em um ano diferente. O primeiro em 2016 e a 6ª parte, a última, em 2019. Sendo que depois ele postou todas as partes combinadas no YouTube. James Leland Kirby, desculpa se eu estiver pronunciando o nome dele errado, teve um amigo que fez os covers da música para ele. O nome desse amigo é Ivan Seal, que ele fez esses covers com pinturas feitas com óleo, para dar um pouco mais de significado e de estranheza para essas pinturas. Então pessoal, antes de começar realmente a falar sobre a música em si, eu queria só falar, se você realmente não está tendo um ótimo dia, ou se você está estressado e tudo mais, não está no seu melhor dia, assista esse vídeo depois, tá bom? Porque, sinceramente, eu gostei muito desse álbum, mas eu vi que muitas pessoas ficaram comovidas ou até choraram bastante. Então, assista quando você estiver melhor e estiver disposto a descobrir sobre esse assunto tão superficial. Então, vamos começar a falar de cada estágio de Everywhere at the End of Time. Estágio 1. Aqui nós presenciamos os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é como se fosse sonhar acordado. A lembrança da glória, dos velhos tempos, o último dos dias bons. O primeiro estágio é até que bem simples. Você escuta as músicas em um tom até que perfeito. Você consegue lembrar direitinho das memórias, como se você tivesse lembrado daquela música que você não consegue tirar da cabeça. Mas você sente que tem algo lá. Não é só essas músicas, tem alguma coisa lá. Sem contar que também os títulos dessas músicas representam alguma memória. Se você manja ler inglês, você vai ficar bem motivado. Estágio 2. O segundo estágio é a autorrealização e a consciência que algo está errado. Com recusar a você aceitar, mais esforço é feito para se lembrar. De que modo que as memórias possam ser mais longas, com um pouco mais de deteriorização na qualidade
O humor pessoal é bem mais baixo do que o primeiro estágio, e é um pouco antes da confusão comece. O segundo estágio é até que bem diferente do primeiro. Você consegue sentir mais aquela sensação que algo está errado, e ao mesmo tempo essas músicas não são que nem as primeiras. Tem um tom mais triste, como se realmente você sabe o que está por vir. E o pior, você não pode prevenir isso, só alongar. Estágio 3. Aqui somos apresentados algumas das últimas memórias coerentes antes que a confusão role completamente e as névoas cinzentas se formem e desapareçam. Os melhores foram lembrados. O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado à medida que avançamos. Algumas memórias singulares se tornam mais perturbadas, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência antes de entrarmos no estágio pós-consciência. O estágio 3 é realmente o último estágio que você vai se sentir confortável. Você vai começar a sentir que você está escutando algo que não devia, como lembranças que estão começando a se embaranhar. Você lembra de uma coisa, mas ao mesmo tempo lembra de outra, e começa a misturar as duas coisas. Se você estiver usando fone de ouvido, talvez você consiga sentir um pouco dessa sensação. Você se sente confuso. E infelizmente, esse é o último momento na qual você vai ter uma paz, tentando lembrar o que foi esquecido. Estágio 4. O estágio 4, de pós-conscientização, é onde a serenidade e a capacidade de se relembrar de algumas coisas, memórias singulares, dão lugar a confusões e horror. É um eventual processo que todas as memórias passam a se tornar mais fluidas por um momento de emaranhados, repetição e ruptura. O estágio 4, você não consegue só lembrar de uma coisa. Você não consegue mais lembrar daquele pensamento que você teve, daquela lembrança fluida. Você começa a lembrar de várias coisas ao mesmo tempo, tentando juntá-las para fazer alguma coisa. Você tenta, se esforça ao máximo, mas você não consegue. É bem difícil e perturbador até. O que uma vez era um sonho bom ou um pensamento de felicidade acaba se tornando horror e confusão no seu pensamento. Estágio 5. O estágio 5, de pós-consciência, confusões e horror, enredados, mais extremos, repetições e rupturas, podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes, o tempo é gasto apenas no momento que leva ao isolamento. Acho que de todos os estágios, esse é o pior, pois o que você uma vez tinha lembrado não existe mais. Esses ruídos que vocês estão escutando podem parecer familiares, mesmo você nunca tendo escutado eles antes. Uma sensação de desconforto extremo, coisas que parece que você se lembra, mas não é. Uma coisa totalmente nova que parece que você já faz tempo que conhece. É como se fosse um pesadelo acordado. E por causa disso,
As pessoas com estágio 5 talvez nem consigam mais fazer coisas que uma pessoa normalmente conseguiria. Andar na rua, conversar, ou até pegar uma colher. Já pensou? Uma coisa que você faz normalmente no dia a dia, e uma pessoa com estágio 5 de Alzheimer tem dificuldade de fazer isso. É de partir o coração. Estágio 6. Sem descrição. Não existe mais nada. O que uma vez era uma pessoa com pensamentos e memórias boas, não existe mais. O que uma vez tinha nome, que tinha identidade, que tinha pessoas que uma vez amaram ela não se recorda mais de nada. Apenas um vazio eterno, sem nada em volta. Para mim, o estágio 6 é como se não existisse mais uma pessoa. É como se você estivesse apenas cuidando de um corpo. Um corpo que uma vez você chamou de amigo, um familiar ou até alguém mais importante. Mas nos 6 últimos minutos do álbum, você finalmente consegue escutar algo. Mas algo que você nunca escutou antes. Um som meio angelical, como se fosse acontecer alguma coisa. Realmente, na primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei agoniado, porque a gente nunca tinha escutado isso antes. A gente passou praticamente 7 horas escutando as mesmas músicas, mas isso é totalmente novo. O que vai acontecer? Eu realmente não sabia. Eu tava com medo. E eu não esperava o que ia acontecer. Vocês podem não ter percebido, mas vocês ficaram em 1 minuto de silêncio. Porque, infelizmente, a pessoa na qual vocês estavam escutando essas memórias e compartilhando esses últimos momentos não está mais entre nós. Esse álbum é uma completamente experiência musical. Não é como se fosse uma experiência de filme ou algo vivida, mas sim algo que você pode praticamente escutar e se identificar. Depois que eu escutei esse álbum, eu até comecei a escutar outros relacionados que se inspiraram nesse álbum. Um que eu posso dar exemplo é um de esquizofrenia, que apenas tendo 10 minutos dá uma explicação muito boa sobre quem tinha. E na minha mesma visão do que eu tinha Alzheimer,
zoava porque eu não entendia nem nada. Quando eu soube mais sobre esquizofrenia, comecei a respeitar um pouco mais também. E para emendar também sobre esse assunto, eu também queria falar de um artista chamado William Oder Moley Art. Desculpe também se eu estiver falando errado. Que também tinha Alzheimer. E ele sempre ia pro médico e falavam para ele fazer um desenho dele mesmo. E a cada um tempo o resultado é bem desconfortante. Infelizmente, o último que vocês estão vendo no momento foi o último desenho que ele fez antes de ir a óbito. Realmente eu fiquei fascinado pelo Alzheimer. Todo esse tópico eu nunca tinha nem visto falar nem perto. E vendo que muitas pessoas estavam falando em 2020 lá na América e que nem tinha chegado no Brasil direito, me deixa meio triste. Porque eu realmente gostei muito do tópico. Na descrição do vídeo eu até vou deixar o link do álbum original mesmo, se vocês quiserem ouvir. E até do de esquizofrenia que eu falei. E esse assunto é até que meio pesado e muito significativo. Mas uma coisa que também eu levei nessa história toda foi que, mesmo sendo um assunto bem pesado e tudo mais, algumas pessoas conseguem rir, mas não sobre a pessoa sofrendo, mas fazer brincadeira sobre o assunto, porque mesmo sabendo sobre isso tudo, ficar apenas triste é desconfortante também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Pode não ter sido um melhor vídeo que vocês vão ver, ou etc. Mas realmente eu fiz esse vídeo de coração mesmo. E eu espero que nos encontramos outra vez. Até mais, pessoal. Bye, bye.